Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 20 de junho, sábado. Sábado sempre a igreja recorda a Virgem Maria, então entendemos como um dia mariano, que ela interceda por nós neste dia tão abençoado. Hoje a liturgia da palavra nos traz como leituras 2 Crônicas, capítulo 24, versículos 17 a 25, e o evangelho de hoje, Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, amados irmãos e irmãs, agradeço a você que chega pela primeira vez nesse canal. É sempre uma alegria e tem chegado muitas pessoas novas por aqui. Peço a você para se inscrever, também ative o sininho das notificações, e assim você acompanha os nossos conteúdos. Sempre meditamos as homilias diárias e desse modo a palavra de Deus que é capaz de nos transformar. A liturgia de hoje nos apresenta um tema muito atual: o drama de um coração que se afasta de Deus para confiar nas seguranças humanas. Não proclamamos a primeira leitura, mas trazemos também a meditação dela. Ali na primeira leitura, nós encontramos uma narrativa de uma das maiores tragédias espirituais da história de Judá. O rei Joás havia começado muito bem. Quando criança, foi salvo milagrosamente da perseguição de Atalia. Foi educado pelo sacerdote Joiada e, durante anos, promoveu a restauração do templo e a fidelidade ao Senhor. Mas o texto nos mostra algo inquietante. Depois da morte de Joiada, Joás muda de rumo. Ele passa a ouvir os chefes do reino, abandona o Senhor e permite novamente a idolatria. Literariamente, o cronista quer mostrar uma verdade fundamental: ninguém vive da fé dos outros. Enquanto Joiada estava vivo, Joás parecia fiel. Quando precisou caminhar com as próprias pernas, revelou que sua conversão não era tão profunda quanto parecia. É uma advertência para nós, querido irmão, querida irmã. Há pessoas que rezam porque os pais rezam. Participam da igreja porque o marido participa, porque a esposa participa. Participam da comunidade porque o grupo participa. Mas chega um momento, amados irmãos e irmãs, em que Deus pergunta: e você? Quem sou eu para você? O ponto mais dramático acontece quando Zacarias, filho de Joiada, profetiza contra o pecado do povo. Em vez de acolher a correção, Joás manda apedrejá-lo. O texto hebraico usa a palavra lá do Gênesis, berit, que significa aliança. O pecado fundamental não foi apenas desobedecer uma norma.
foi romper com uma aliança de amor. Toda vez que pecamos gravemente, não estamos apenas quebrando uma regra, estamos ferindo esta aliança com Deus. Já no Evangelho, Jesus mostra por que isso acontece. Ninguém pode servir a dois senhores, nós ouvimos esta palavra. A palavra grega utilizada para senhor é Kyrios, aquele que governa, aquele que determina a direção da vida. Todos nós servimos a alguém ou alguma coisa. A questão não é se temos um senhor, a questão é quem é ele. Jesus identifica um rival de Deus, o dinheiro. No texto original aparece a palavra aramaica mamon, que não significa apenas dinheiro, mas riqueza transformada em ídolo, segurança absoluta, sentido último da existência. Jesus não está condenando o trabalho, o planejamento ou a administração de bens. Ele não está condenando a riqueza. Talvez há pessoas que trabalharam mais, que se esforçaram mais, que conseguiram um sucesso na vida. Jesus não está condenando isso. Jesus está condenando a idolatria. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo Deus, poderíamos assim dizer. E aqui encontramos uma reflexão muito atual. Nós vivemos uma cultura que mede o valor das pessoas pelo que elas têm. A pergunta é: quanto que você ganha? Qual carro você dirige? Quantos seguidores você tem? Qual é o tamanho da sua casa? Existe um filósofo cristão francês, Jacques Maritain. Ele alertava que a sociedade materialista corre o risco de produzir homens tecnologicamente avançados, mas espiritualmente vazios. E olhando por esse pensamento, amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse tempo. Também de modo semelhante, Chesterton escreveu uma frase memorável: quando os homens deixam de acreditar em Deus, não passam a acreditar em nada, passam a acreditar em qualquer coisa. O materialismo produz liberdade nas pessoas, mas frequentemente ele produz uma escravidão. Os escravos do consumismo, pessoas que para se preencher ela tem que comprar, aquela compulsividade de compras, o consumismo que atrapalha inclusive a pessoa a viver bem a sua espiritualidade e depois fica com o peso de consciência. Ainda que tenha muitas coisas, mas ainda fica dentro de si um grande vazio. Digo para você, amado irmão, querida irmã, se você sofre disso, preencha esses vazios da tua alma de Deus. Deus pode preencher os vazios da sua alma. Trazemos ainda uma outra imagem que ajuda. Imagine uma pessoa que está navegando usando o GPS do celular. O aparelho é de última geração, tem mapas atualizados, calcula rotas, evita congestionamentos. Mas imagine que a bateria esteja acabando. Em vez de procurar um carregador, a pessoa começa a limpar a tela, trocar a capinha, aumentar o brilho, comprar acessórios mais bonitos. Nada disso resolve o problema principal. Sem energia, o GPS para. Muitas pessoas vivem assim. Investem na aparência, na conta bancária, na imagem, investem em conforto, mas esquecem de alimentar a alma. E quando chegam as crises inevitáveis da vida, e sempre tem crises, a vida sempre traz suas crises. Uma doença, uma perda, uma decepção, a morte de alguém que amamos. Então esta pessoa descobre que toda aquela estrutura exterior não consegue sustentar o coração. Por isso Jesus diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. A palavra grega usada aqui é merimnao, que significa viver dividido interiormente, fragmentado pela ansiedade. Jesus não está promovendo aqui irresponsabilidade. Ele está combatendo a ilusão de que o controle absoluto existe. A ansiedade nasce muitas vezes da tentativa de ocupar o lugar de Deus, de querer controlar o amanhã, de prever tudo, de garantir tudo. Mas o Senhor nos lembra que somos criaturas, não somos deuses. Jesus hoje está ensinando a mim e a você, amados irmãos e irmãs, quem faz do dinheiro seu Deus nunca terá o suficiente. Quem faz do sucesso seu Deus nunca estará satisfeito. Quem faz da própria imagem seu Deus viverá escravo da aprovação dos outros. Mas quem busca primeiro o reino de Deus encontra uma liberdade que o mundo não pode oferecer. Vamos rezar para encerrarmos a nossa homilia de hoje. Senhor Jesus, livra-nos da ilusão de construir nossa vida sobre riquezas passageiras. Cura-nos da ansiedade que nos divide por dentro e da falsa segurança que o mundo oferece. Dá-nos um coração simples, capaz de confiar na Tua providência.
Que nunca troquemos a tua amizade por nenhum ídolo desse mundo. Ensina-nos a buscar primeiro o teu reino e a tua justiça. Que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé, purifique nossas intenções e nos conduza pelo caminho da verdadeira liberdade. E que no final da nossa vida possamos ouvir de teus lábios: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Amém. Amém, amados irmãos e irmãs. Peço a você, deixe aí o seu comentário, porque o seu comentário ajuda no engajamento e isso faz com que a plataforma do YouTube entenda como um conteúdo bom e passe a indicar para outras pessoas. Portanto, deixe aí o seu comentário, por favor. Ou se não, coloque aí esta palavra: ninguém pode servir a dois senhores. Compartilhe esse conteúdo aí com seus grupos de WhatsApp, com a sua família, com seus amigos, nos seus status. Nos ajude a levar essa palavra a outras pessoas. Fiquem todos com Deus, um abençoado final de semana. Amanhã é domingo, dia do Senhor, dia do católico estar na missa. Fiquem todos com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.